E aí, povo de Deus, e aí, terra, e aí, vida, e aí, luz, e aí, você, ser humano, sejam bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. E no vídeo de hoje, né, como de costume, iremos aí dar continuidade no livro de 1 Samuel, capítulo 11 e também o capítulo 12, beleza? Então, bora pro vídeo. Saul vence os amonitas, né? Estamos aí no início da jornada de Saul como rei de Israel. Cerca de um mês depois destes eventos, Naás, o rei dos amonitas, avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E o exército de Jabes lhe propôs: faze conosco um tratado e te serviremos. Contudo, Naás, o amonita, lhes retrucou: eis o pagamento que de vós exigirei para fazer um acordo. Todos vós tereis vazado o olho direito, e assim humilharei a todo o Israel. Meu Deus. Diante disso, os líderes de Jabes responderam: dá-nos uma trégua de 7 dias. Mandaremos mensageiros a todo o território de Israel, e se ninguém vier em nosso auxílio, nós renderemos a ti. Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Assim que entregaram as notícias, o povo começou a chorar e se lamentar desesperadamente. Naquela mesma hora, Saul vinha chegando do campo com o gado e indagou: que se passa com o povo que está aos prantos pela cidade, né? Estavam chorando. Ele perguntou sobre isso. Contaram-lhe o que lhes havia comunicado os homens de Jabes. Assim que Saul tomou conhecimento do que se passava, o Espírito de Deus assumiu absoluto controle de sua pessoa, e Saul ficou profundamente indignado. Agarrou 2 bois e os fez em pedaços. Em seguida, por meio de mensageiros, enviou os pedaços dos animais a todo o território de Israel, anunciando: eis o que se fará a todos os bois daquele que não seguir imediatamente a Saul e Samuel a batalha. Então todo o povo de Israel sentiu um imenso temor em relação ao que o Senhor poderia fazer. E então todos atenderam ao chamado e vieram imbuídos de um só ânimo, seguir as diretrizes de Saul. Assim, quando Saul os reuniu em Bezeque, somavam 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. E responderam aos mensageiros de Jabes: dizei aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, por volta da hora mais quente do dia, vos chegará pleno socorro. Assim que os mensageiros relataram isso aos moradores da cidade de Jabes, todo mundo se alegraram. Né? A hora mais quente do dia deve ser meio-dia, beleza? Deve ser isso. No dia seguinte, Saul dividiu os seus homens em 3 grandes grupos. Ao raiar da aurora, os exércitos de Saul avançaram sobre o acampamento amonita e os atacaram violentamente. Por volta do meio-dia, já haviam massacrado quase todos os inimigos, e os que conseguiram fugir se espalharam, cada qual buscando livrar sua própria vida por um lado. O povo reverencia Saul, rei. Então o povo de Israel declarou a Samuel: onde estão aquelas pessoas que questionaram: poderá Saul reinar sobre nós? Dize-nos seus nomes, a fim de que os executemos agora mesmo. Ou seja, assim que Saul foi ungido como rei, né, teve algumas pessoas que não deram a ele presente, como era de costume as pessoas faziam naquela época ao rei que estava sendo ungido como rei, a pessoa, né? Agora, contudo, Saul ponderou: ninguém será condenado à morte hoje, porquanto neste dia Yahvé proveu salvação a Israel. Depois Samuel convocou todo o povo: vinde e vamos a Gilgal e reafirmaremos ali nossos votos quanto ao reinado de Saul. Todo o povo se reuniu em Gilgal, e Saul foi reverenciado rei perante Yahvé em Gilgal. Ali se imolaram sacrifícios de comunhão diante do Senhor, e Saul
e todos os homens de Israel se entregaram à manifestação de júbilo. Palavra final de Samuel, capítulo 12. Então Samuel reuniu todo o Israel e lhe declarou: Eis que vos atendi em tudo que me pediste e estabeleci um rei para governar sobre vós. De agora em diante será o rei quem marchará à vossa frente. Já estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos habitam entre vós. Fui vosso guia desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou. Testemunhai contra mim diante do Senhor e do seu ungido, né, o rei, a quem tomei um único boi ou jumenta, a quem defraudei e a quem oprimi, de quem tenho recebido presentes, a fim de que finja não ver a injustiça, e eu vos restituirei. Todo o povo, no entanto, exclamou: Tu não nos defraudaste, nem nos oprimiste, e de ninguém tiraste coisa alguma. E Samuel lhes informou: Yahvé é testemunha contra vós, e o seu ungido é igualmente hoje testemunha de que não achaste culpa alguma em minhas atitudes. E o povo respondeu: Sim, ele é testemunha. Então Samuel declarou aos israelitas: O Senhor designou Moisés e Arão e libertou os vossos pais, fazendo-os subir do Egito. Agora, pois, permanecer aqui mesmo para que eu entre em juízo diante do Senhor, relativamente a todos os atos de justiça do Senhor, que ele realizou por vós e por vossos pais. Depois que Jacó entrou no Egito e os egípcios os oprimiram e os vossos pais clamaram a Yahvé, e ele vos enviou Moisés e Arão, que fizeram vossos pais sair do Egito e os estabeleceu nestas terras. Vossos antepassados, contudo, se esqueceram de Yahvé, seu Deus, e ele os entregou nas mãos de Císera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, como também nas mãos do rei de Moabe, os quais lutaram contra eles e os venceram. Então o povo clamou e suplicou perante o socorro de Yahvé, o Senhor, confessando: Ó Deus, pecamos por ter abandonado o Senhor e prestado culto ao Deus Baal e à deusa Astarote e seus postes sagrados. Agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos e nós te serviremos. Então Yahvé enviou Gideão, Sansão, Baraque, Jefté e Samuel, que vos livraram das mãos dos inimigos de Israel, que vos rodeavam e pudeste habitar a terra em paz e segurança. Apesar de tudo, quando viste Naás, rei dos Amonitas, marchar contra vós, rogaste-me, não. É preciso que um rei governe sobre nós. No entanto, Yahvé, vosso Deus, é vosso rei. Sendo assim, agora aqui está o rei que escolheste, aquele que vos mesmo pediste. O Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e atentardes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que governa sobre vós seguides a Yahvé, vosso Deus, então tudo vos irá bem. Ou seja, é necessário, né, a obediência do povo e também do seu rei. Ainda mais uma vez olhei e vede o grande prodígio que Yahvé realiza diante de vossos olhos. Não é agora a época da colheita do trigo. Pois bem, rogai a Yahvé, e ele fará trovejar e chover, a fim de que venhas a reconhecer com toda clareza como foi grave o pecado que cometeste contra o Senhor, pedindo o rei para vós. Então Samuel invocou a Yahvé, e ele fez com que viesse trovoadas e chovesse naquele mesmo dia. E todo o povo se encheu de medo do Senhor e de Samuel. Todo o povo suplicou a Samuel: intercede por nós, teus servos, a Yahvé teu Deus, para que não morramos, porquanto sobre todos nós os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei.
Contudo, Samuel declarou ao povo: não temais. É verdade que cometeste um grande erro. Somente não vos afastei de Yahvé, mas serviu-o com todo o vosso coração. Que é isso que Deus quer de nós, né? Deus ele não quer dinheiro, Deus ele não quer sacrifício de tolo. Deus ele quer somente o nosso coração. Não apostateis para vos entregardes a ídolos de nada, que para nada servem, porque nenhum auxílio podem proporcionar, porquanto nada são. Certamente Yahvé jamais desamparará o seu povo, em honra ao seu grande nome, porque o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo, o povo escolhido. Deus escolheu o povo de Israel, os hebreus. Quanto à minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Então somente temei ao Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, pois vede quão grandes prodígios realizou entre vós. Porém, se insistirdes em praticar o que é mal, vós e os vossos reis e o vosso rei sereis exterminado. Então aqui nós finalizamos o capítulo 11 e também o capítulo 12. Pessoal, vem mais histórias aí muito boas sobre a história, né, dos reis de Israel, que está aqui em Samuel capítulo 1 e também Samuel capítulo 2. Beleza? Fiquem todos na paz e até a próxima.